Olá, galera, tudo bem? Espero que estejam bem. Bora lá para a segunda aula, então, de artes, nesse modelo EAD. Hoje nós vamos falar sobre desenho de corpo humano. Aqui eu trouxe uma imagem que está lá na apostila, né? Em que nós temos um esboço inicial que parece bastante com os nossos desenhos de boneco palito, né? E o que fala ali é que, apesar de ser considerado difícil desenhar o corpo humano, né? Existem algumas formas, né? Que facilitam, né, o trabalho final. Então, nós temos, ele pode ser feito por etapas, né? Então, aqui tem algumas etapas que podem ser feitas desde do início, com o desenho palito, e depois a gente vai colocando, de fato, né, o que falta nesse corpo. Embaixo tem uma pequena amostra também de desenho de corpo em movimento, né? Que a gente pode usar como base para produzir os nossos desenhos também. A apostila trazia, né, uma imagem que é bem bacana, né? Que fala de figura humana, de certa forma também, né? Mas que trabalha bastante com os limites, que são as silhuetas e também o contorno, né? O artista que o livro traz é Dimitro e Iulia, né, que fazem, né, essas obras com papel recortado. Então, é um trabalho bem minucioso, que trabalha bastante com essa questão, né, da silhueta, do contorno, de fato, do corpo. Um artista que eu gosto bastante, essa não estava no livro, mas é uma artista que eu gosto muito do trabalho dela, é Carol Walker. Ela é uma artista americana, né, e que ela é neta de ex-escravos. Então, ela tem uma temática no trabalho dela diferenciado, né, onde ela fala sobre essa questão da violência contra, né, o povo negro, e é bem interessante. Ela também trabalha bastante com essa silhueta, com essa questão do contorno corporal, do recorte de papel e também das projeções. Ela usa aqueles retroprojetores em ambientes. E ali eu falo, né, das instalações artísticas. Então, instalações artísticas são espaços reservados para que você tenha uma experiência estética, né? Essa experiência estética significa que você vai andar por esse espaço, né? O espaço inteiro é o abrigo da obra, é a obra em si. Você entra nesse espaço que é direcionado, é voltado a uma temática. No caso dela, ela fala bastante sobre essa questão do negro e do branco, né? É bem visível as características nos recortes. Então, mas é só um recorte, como é que identifica, né? A questão do branco ou do negro, ela utiliza a questão da fisionomia, dos traços do rosto, né? Para deixar claro quem é o homem branco, quem é o negro, na história que ela conta, né? Por meio dessas obras. Esse artista, ele tem uma obra no livro também, né? E acho bem interessante porque ele usa uma estrutura metálica por baixo, né? Onde ele deixa firme, vamos dizer assim, ele faz uma estrutura e depois ele preenche com goma de mascar. Né? Então, todas essas obras ali foram utilizadas com goma de mascar rosinha. Aquele chiclete que a gente costuma ver, né? Claro, não utilizado, né? E aí, então, as esculturas são de goma de mascar, então, do Maurício Savini. Quando a gente tem um exercício com modelo vivo, né? Uma das formas de estudar o corpo humano, já era utilizada há muito tempo. O Renascimento foi, assim, o momento que mais se utilizou, né? Eles estavam fazendo as redescobertas do corpo, da ciência, então eles precisavam relatar as descobertas. Então, essa questão do modelo vivo também era a questão do estudo anatômico, né? Também para ver como é que era, como esse corpo ele se movimenta, como é que ele fica em determinado momento, em determinada posição. Pode utilizar maior tempo dependendo do objetivo do artista. Se o artista ele precisa, né,
retratar mais detalhes, com toda certeza ele vai precisar de um tempo muito maior, né? Porque não é tão simples assim. E muitos artistas famosos utilizaram essa técnica, né? Então, nós temos ali artistas brasileiros, artistas de fora, o próprio Van Gogh é um artista que utilizou muito esse recurso, né? Ele retratava as pessoas que ele conhecia, que ele tinha contato também, e tantos outros artistas da história da arte, ao longo da história da arte. Aqui nós temos algumas obras, né? A primeira é do Pablo Picasso, um retrato de uma das esposas dele. Então, vocês podem perceber que, por mais que ele utilize uma técnica diferenciada, que é o cubismo, em que ele dá para ver a imagem por diversos ângulos diferentes, ainda assim a gente percebe que existe uma pessoa que ficou lá pousando paradinha para que ele pudesse pintar. O outro artista aqui, que é o Almeida Júnior, né? Ele tem essa moça que ela tá com as roupas íntimas da época, né? E ela tá numa posição como se ela estivesse curiosa com o que o artista estava olhando pro lado de fora, né? Do ateliê. Então, ali é o retrato, né? Feito a partir do que aconteceu no ateliê. A terceira imagem é o filho do senhor Roland, né? O Roland era o carteiro que frequentemente conversava com Van Gogh, né? Porque Van Gogh mandava cartas frequentemente para o irmão dele, então ele ficou conhecido, ficou muito amigo do carteiro. Tanto é que ele frequentava, inclusive, a casa, né, desse carteiro, e ele retratou, já teve várias oportunidades de retratar a esposa do carteiro, o próprio carteiro, o filho, a menina, que era pequenininha, né? E esse aqui é o filho do carteiro. Aqui embaixo nós temos uma obra do artista Caravaggio. Caravaggio ele era famoso por retratar, por usar essa questão do modelo vivo, mas usar de uma forma um pouco, vamos dizer assim, polêmica, né? Porque ele retratava, às vezes, cenas bíblicas ou situações que fossem aparecer santos ou pessoas importantes, mas ele utilizava modelos vivos de pessoas muito simples, pessoas que eram moradores de rua, né? Pessoas que estavam ali numa situação realmente que a gente chama situação de rua. Então, sempre dava, né, algum burburinho, né? Nesse caso aí, essa obra, ele retrata a morte de Maria, mas por que poderia dar um problema, né? Ele retrata a morte de Maria como uma mulher que era né, do povo, que não era uma pessoa nobre, né? E quando ele retrata, né, aqui a imagem não dá para ver tão bem, mas ele retrata inclusive com os pés, como se ela tivesse com os pés sujos. E isso, para a época, né, era dizer que Maria estava suja, um monte de coisa assim que vem de encontro com as questões de crença da época também, né? Então, ele foi um cara que teve muito problema em relação aos modelos que ele utilizava para as pinturas. Então, galera, vamos lá para a atividade. Hoje a aula curtinha, né? Então, vocês vão utilizar um modelo para que vocês façam um desenho, um modelo vivo. No livro vai dizer assim que era para ser um colega, óbvio que não tem como, né? Vocês vão utilizar alguma pessoa da casa, né? Pai, mãe, irmão. Esse é o momento de fazer eles parar quietinho lá e vocês tentarem retratar, tá? Essa atividade, ela fica ali registradinha, coloquem a data certinho. Quando a gente retorna, né? Com certeza eu recolho essa atividade para que a gente possa também avaliar de forma, né, ter uma nota a partir disso ali. Para quem está sem o livro ainda, né, faz uma folha, né, o que você vai ter que fazer? Você vai escolher uma pessoa, vai colocar ela sentada, de pé, em alguma posição que você acha mais fácil de retratar ou confortável para a pessoa, e aí você vai retratar, vai fazer o retrato dessa pessoa. Não esquece que tem fundo, né, esse desenho, não fica assim solto, voando, né, essa pessoa. Faça com bastante cuidado, faça com bastante carinho, né, busquem um dia que vocês estão inspirados, né, uma iluminação boa, né, e é isso.
Até mais, então, até a próxima aula. Grande beijo, se cuidem e boa Páscoa!